Bom, como o Wittgenstein começa essa obra? Tá? Como Wittgenstein começa essa obra? Sobretudo a sua primeira parte. Bom, no início da primeira parte, Wittgenstein faz uma citação que ele diz ser das Confissões do Santo Agostinho, mas há controvérsias que são realmente nas Confissões, para criticar um modelo filosófico que vocês já sabem qual é, que é atribuir à linguagem uma função designativa tão somente, que a gente viu lá no início do semestre, nós discutimos, né? Que remonta, com as diferenças particulares de cada um dos autores, remonta a Platão e Aristóteles. Então, talvez o Wittgenstein quisesse começar as investigações citando, por exemplo, ele poderia começar citando alguma passagem de Platão ou Aristóteles que funcionaria de uma maneira parecida com o que ele escolheu fazer, que é escolhendo Santo Agostinho. Mas por que ele então escolheu Santo Agostinho e dizendo que Santo Agostinho faz essa crítica nas suas Confissões? E aí normalmente se chama atenção a essa escolha, porque você sabe, né, eu já chamei a atenção várias vezes desse aspecto aqui. Wittgenstein tinha um forte apelo interno a uma noção de dever. E uma das atribuições de um dever interno é confessar os seus próprios erros, de modo, né, que isso gerasse uma certa transformação na perspectiva de mundo que aquele sujeito chamado Wittgenstein pensava ter. Então, como Agostinho tem essa característica na sua obra Confissões e outras obras, né, de uma certa sinceridade intelectual, né, Wittgenstein utiliza o próprio Santo Agostinho para mostrar esse erro, né, que a tradição cometeu, atribuindo à linguagem uma única função instrumental ou designativa, como vocês já sabem. E o que diz o Agostinho nessa passagem? O Agostinho diz assim: quando os adultos nomeavam um objeto qualquer voltando-se para ele, eu o percebia e compreendia que o objeto era designado pelos sons que proferiam, uma vez que queriam chamar a atenção para ele. Deduzia isso, porém, de seus gestos, linguagem natural de todos os povos, dos movimentos dos membros e do som da voz. Anuncia os sentimentos da alma quando esta anseia por alguma coisa, ou segura ou repele, ou foge. Assim, pouco a pouco, eu aprendi a compreender o que designam as palavras que eu sempre de novo ouvia proferir nos seus devidos lugares em diferentes sentenças. Por meio delas, eu expressava os meus desejos, assim que minha boca se habituara a esses signos. Fim da citação. Tá? O que eu segue Wittgenstein dizendo a seguir? Nessas palavras temos, ao que parece, uma determinada imagem da essência da linguagem humana, a saber, é que muito importante, as palavras da linguagem denominam objetos, sendo as sentenças os liames de tais denominações. Nessa imagem da linguagem encontramos as raízes da ideia. Toda palavra tem um significado. Esse significado é atribuído à palavra. Ele é o objeto que a palavra designa. Ok? Essa é a concepção geral de linguagem com a qual os filósofos se confrontaram, né, num longo percurso na história da filosofia. O que o Wittgenstein vai tentar fazer
é rejeitar essa posição inicialmente, para que possa introduzir a noção importante nas investigações, que é a noção de jogo de linguagem. Essa visão agostiniana da linguagem aparece já mencionada em outras anotações intermediárias do Wittgenstein. E não parece ser que essa visão da linguagem possa se constituir em uma teoria. Na verdade, ela é mais uma espécie de protovisão, ou, se vocês preferirem, uma espécie de paradigma, como diz Hans-Johann Glock no seu dicionário Wittgenstein. E esse paradigma, essa protovisão, estaria subjacente às teorias filosóficas mais sofisticadas. Ou seja, né, nós vimos o que seria as características dessa visão, que atribui à linguagem uma função instrumental e designativa. Portanto, o que o Wittgenstein vai fazer a partir do segundo parágrafo das investigações é começar a nos mostrar que essa visão é limitadora daquilo que nós podemos perceber nos diferentes jogos de linguagem que nós temos por aí. Quais são as características dessa visão agostiniana de linguagem? Nós já vimos uma ideia geral. Vamos retomar. A primeira delas, cada palavra possui um significado. Todas as palavras seriam nomes, uma espécie de sucedâneos de objetos. O significado de uma palavra é o objeto da qual essa palavra é um sucedâneo. A conexão entre as palavras, nomes e seus significados, os seus referentes, se estabelece por definição ostensiva, que determina uma associação mental entre a palavra e o objeto. Temos um objeto, temos uma palavra para esse objeto, fazemos uma associação mental entre a palavra e o objeto, por definição ostensiva. Por exemplo, eu aponto um objeto e digo, passo aquela mãozinha assim, que se vocês encontrarem nos textos é o sinal para definição ostensiva, uma mãozinha assim, aí eu aponto e digo, isto é um copo de plástico. E uma vez definida a palavra, segue-se a vida. Que consequências essa posição nos faz ter de admitir? A única função da linguagem é, nessa posição, representar a realidade. As palavras referem, as sentenças descrevem. Veja um parágrafo aqui. No início do tratado, das investigações, Wittgenstein imagina uma espécie de jogo de linguagem primitivo, fictício, em que as pessoas vão, então, trabalhar numa construção. E como se daria uma linguagem dessa forma, que poderia surgir nessa relação entre os construtores. Então, deem uma olhada depois dos parágrafos 21 ao 27 das investigações filosóficas para entender um pouco como isso funciona. Segunda consequência. Só somos capazes de estabelecer a associação à palavra e ao objeto por meio do pensamento. O que significa que deve possuir-se de antemão uma linguagem privada para que se possa aprender a pública.
Essa é uma consequência bastante grave. Tá? A ideia de que nós só conseguimos entrar num jogo de linguagem na medida em que nós temos uma linguagem privada que é anterior à pública. Né? A pública entenda-se como o manifesto de determinada palavra publicamente. No parágrafo 32, o Wittgenstein nos chama atenção para isso. Cito: quem chega a um país estrangeiro para aprender a língua dos nativos, muitas vezes por meio de explicações ostensivas, retomo, né? Quem chega a um país estrangeiro para aprender a língua dos nativos, muitas vezes o faz por meio das explicações ostensivas que lhe são dadas. Por exemplo, né? Este é um copo. E frequentemente, essa pessoa, esse estrangeiro, terá que adivinhar a interpretação dessas explicações e adivinhar, às vezes, com acerto, às vezes, erroneamente. Acredito que podemos dizer, então, Santo Agostinho descreve a aprendizagem da linguagem humana como uma criança que chegasse a um país estrangeiro e não entendesse a língua do país. Isto é, como se ela já tivesse uma língua, só que não esta. Ou também, como se a criança já fosse capaz de pensar, mas não ainda de falar. E pensar significaria aqui algo como falar para si mesmo. Vejam, né? Essa perspectiva de que haveria, de antemão, uma linguagem privada para que nós pudéssemos aprender uma pública. Não é Wittgenstein, de novo, né? Wittgenstein não está dizendo que isso é certo. Tá? Wittgenstein vai mostrando um erro presente na tradição filosófica com essas consequências. E depois Wittgenstein, obviamente, vai tentar rebater essa posição aqui. Mostrar que a gente tem que alargar a nossa compreensão sobre as funções da linguagem. Em suma, o que aparece, então, nessa visão agostiniana de linguagem? Uma concepção referencial do significado das palavras, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma concepção descritivista de sentenças. Sentenças são descritivas do mundo, ou só seriam descritivas do mundo se nós compreendemos a linguagem apenas com essa função instrumental designativa. Nessa concepção descritivista de sentenças, a definição ostensiva fornece os fundamentos da linguagem. E, em segundo lugar, que há a ideia de que uma linguagem do pensamento subjaz, está por trás das nossas linguagens públicas. Wittgenstein traça certas estratégias de combate a essa posição. Do parágrafo 1º, que eu li para vocês, que é aquele em que ele cita o Santo Agostinho, até o parágrafo 64, faz uso de jogos de linguagem fictícios que permitem, né, esses jogos de linguagem fictícios, revelar a ideia primitiva de linguagem que subjaz a essa posição filosófica, como eu disse, mais ou menos aceita pela tradição filosófica, até o Wittgenstein II. Nessa transformação, nesse alargamento do horizonte de se pensar as funções da linguagem, Wittgenstein vai agora nos dizer que os significados, em geral, devem ser encontrados dentro de contextos. Ou atribuindo agora essa pesquisa analítica sobre a linguagem, a ideia de que linguagem é uso, e os usos da linguagem
podem se apresentar para nós de diferentes maneiras, em diferentes jogos de linguagem, e, consequentemente, mostra-se, ou pretende-se mostrar, que a linguagem aparece para nós com outras funções que não apenas a função instrumental ou designativa. Tá? Muito bem. Essa posição, essa visão agostiniana de linguagem, também ignora as diferentes figuras da linguagem. É uma espécie primitiva de linguagem porque ela só se dá para nomes próprios ou alguns termos sortais que envolvem uma grande quantidade de indivíduos, mas ignora verbos, ignora adjetivos, advérbios, conectivos, preposições, expressões indexicais, etc. Nada disso faz parte de uma linguagem primitiva, né? Como Wittgenstein está se referindo a essa ideia filosófica persistente de que a linguagem tem um tipo de função que é a função designativa. Mesmo nos casos das expressões nominais, das quais se pode dizer que nomeiam ou substituem alguma coisa, é preciso estabelecer uma distinção entre seu significado. Por exemplo, Glock chama a atenção, no dicionário Wittgenstein, né, que se alguém morreu, morre o portador do nome, não o seu significado. Vejam, numa linguagem em que um objeto é nomeado, né, esse objeto é uma pessoa, se essa pessoa vier a morrer, alguma afirmação sobre essa pessoa perderia o significado, e o que a gente sabe que não é a verdade, né? Então, uma linguagem instrumental da forma como a tradição pensou, e sobretudo sobre essa visão agostiniana de linguagem, esquece, né, de que se alguém morreu, morre o portador do nome, mas não o seu significado. Por exemplo, fulano de tal morreu seria um sem sentido numa linguagem como essa. Assim, identificar o significado de uma palavra com o seu referente corresponde, cito Glock, ao caráter de erro categorial de confundir que uma palavra substitui com o seu significado. E isso tem como consequência, né, que o referente pode morrer, e assim, mas ainda assim o significado não morrer. E uma outra coisa importante também é que cada jogo de linguagem vai mostrar suas regras, né? E naquele jogo de linguagem há lances adequados e lances inadequados. Como eu dizia para vocês, né, há lances adequados no jogo de linguagem. Vamos dar um exemplo disso. Tá? Nunca se esqueçam desse parágrafo aqui. O 23 das investigações. Observem o que diz o Wittgenstein e pensem que para cada um desses jogos que o Wittgenstein vai listar aqui, né, como exemplos, que cada um deles possui seus lances adequados e outros que são inadequados. Algumas vezes nós estamos de acordo com a regra daquele jogo e outras vezes nós estamos em desacordo com a regra desse jogo. Alguns de vocês jogam xadrez e vocês sabem que as regras do xadrez não servem para jogar o jogo de damas, nem o jogo de ludo, né? Existem regras que são adequadas para o jogador de xadrez. E se algum jogador de xadrez quer fazer um movimento diferente do cavalo, por exemplo, né, da 13 e 2, em formas de L, se ele quer fazer em diagonal, o seu oponente vai dizer: você não está jogando, aplicando corretamente as regras do seu jogo. Então, escutem o 23. Mas quantas espécies de frases existem?
porventura asserção, pergunta e ordem? Há inúmeras de tais espécies. Inúmeras espécies diferentes de emprego do que denominamos signos, palavras, frases. E essa variedade não é algo fixo, dado de uma vez por todas, mas podemos dizer novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem surgem, outros envelhecem e são esquecidos. As mutações da matemática nos podem dar uma imagem aproximativa disso. A expressão jogo de linguagem deve salientar aqui que falar uma língua é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. Vejam, essa é um parênteses aqui. Essa é uma das definições que aparece de jogo de linguagem na obra, do Wittgenstein em geral. Tá? Depois nós vamos ver que Wittgenstein considera essa palavra jogo de linguagem com utilizações um pouco diferentes. Porque ela não é uma palavra, não é uma noção, não é uma expressão definida por Wittgenstein. Né? Aliás, essa é uma característica dessa segunda fase do seu pensamento. Não há definições absolutas em relação a determinadas expressões. Né? Jogo de linguagem significa 2 pontos. Tá? A gente não encontra isso. Justamente porque se Wittgenstein o fizesse, acabaria se contradizendo no que ele está tentando fazer aqui, que é justamente mostrar os diferentes usos, né? Já que esse é o mote principal das investigações. Diferentes usos das palavras acabam definindo de maneira diferente o que elas significam em diferentes contextos, como nós estávamos vendo. Sigo. Tenha presente, diz o Wittgenstein, a variedade de jogos de linguagem nos seguintes exemplos e em outros, caso queira. Por exemplo, ordenar e agir segundo as ordens, descrever um objeto pela aparência ou pelas suas medidas, produzir um objeto de acordo com uma descrição, por exemplo, um desenho, relatar um acontecimento, fazer suposições sobre o acontecimento, levantar uma hipótese e examiná-la, apresentar os resultados de um experimento por meio de tabelas e diagramas, inventar uma história e ler, representar teatro, adivinhar enigmas, cantar cantiga de roda, resolver uma tarefa de cálculo aplicado, fazer uma anedota, depois contá-la, traduzir de uma língua para outra, pedir, agradecer, praguejar, cumprimentar, rezar. E aí sim diz o Wittgenstein aqui uma coisa muito curiosa e até engraçada. Ele diz, no final do parágrafo 23, é interessante comparar a variedade de instrumentos da linguagem e seus modos de aplicação, a variedade das espécies de palavras e de frases, com o que os lógicos disseram sobre a estrutura da linguagem. E ele faz a seguinte observação, entre parênteses. Inclusive, o autor do Tratados Lógico-Filosóficos. Fecha parênteses. Então, é importante comparar todos esses exemplos com aquilo, essa variedade de possibilidades de jogos de linguagem e aquilo para que esses jogos servem, a variedade das espécies de palavras e frases com que os lógicos disseram sobre a estrutura da linguagem. Ou seja, os lógicos, inclusive ele, diminuíram as possibilidades de análise filosófica da linguagem porque pensavam ou sustentaram que a linguagem
possuía uma única função, a função designativa. Tá? Muito bem. Assim, a gente pode dizer que, em resumo, a visão agostiniana de linguagem entra em choque com uma multiplicidade de jogos de linguagem. Não é que a designação não seja uma função da linguagem. Ela é. Mas é uma entre muitas. E é claro, né? Vocês vão perguntar, sim, mas então o Tractatus vale? Não. Wittgenstein parece abandonar essa posição tractariana. E nos recomenda a ler o Tractatus como uma espécie de prefácio às investigações filosóficas, na medida em que seria um tipo de análise lógica da linguagem, né, que cai exatamente, né, sobre a sua crítica à visão agostiniana de linguagem. Ora, é verdade que nem tudo que está no Tractatus aproxima o Tractatus a essa visão agostiniana de linguagem. Por exemplo, constantes lógicas, conectivos, quantificadores, não são nomes de entidades. E estão lá no Tractatus. Uma proposição não é um nome de uma coisa, né? E também não é nome de nada. É uma sentença em uso, uma proposição. É um signo proposicional em sua relação projetiva com o mundo, como a gente viu, né? O mundo se projeta. E aí nós acabamos fazendo essas relações entre situações, estados de coisa, com as proposições que pintam aquilo que está nesse estado de coisas, ou deveriam pintar. Vocês devem se recordar, né? Há poucas aulas nós vimos sobre isso. Né? Existem possibilidades, né, que devem estar contidas nas proposições. Né? Se essas possibilidades ocorrem, de fato, na realidade, como a gente viu, né, se consideraria que essa proposição é verdadeira. Senão, que essas proposições seriam falsas. Isso no Tractatus. Dizer no Tractatus, né, que tem um sentido técnico, como nós vimos, não é nomear. Proposições possuem sentido, né, e somente nomes, para o Wittgenstein, possuem significado, isoladamente. Na verdade, as proposições não têm significado, elas têm sentido. Elas podem ser ou não comparadas com a realidade. No entanto, se isso aqui, essas características que eu acabei de enumerar, essas três, afastam o Wittgenstein do Tractatus da visão agostiniana de linguagem que ele critica aqui nas investigações filosóficas, no entanto, ele admite o seguinte: o nome significa o objeto. O objeto é seu significado. Está lá no Tractatus 3.203. Leiam lá. Isso aqui é uma coisa que se encaixa perfeitamente naquilo que a gente está chamando aqui de visão agostiniana de linguagem. E a teoria pictórica também. Proposições dotadas de significado são as que descrevem estados de coisas possíveis. Essas duas, né, observações, tanto que o nome significa objeto e o objeto é seu significado, quanto a teoria pictórica, proposições dotadas de significado são as que descrevem o estado de coisas possíveis, aproximariam o Wittgenstein dessa crítica que ele está realizando, inclusive, sobre o seu próprio trabalho. Em suma, né, então o que a gente tem que pensar, né, para começar a compreender as investigações é que o significado de uma palavra é seu uso, né, e que os usos são diferentes em diferentes jogos de linguagem.
Esse termo, né, jogo de linguagem, essa expressão, melhor dizendo, jogos de linguagem, vão surgir no pensamento do Wittgenstein a partir de 1930, quando ele começa a comparar sistemas axiomáticos, sobretudo da matemática, a jogos de xadrez. Wittgenstein frisa que o significado dos signos é a soma das regras que constituem os signos, não como marcas de tinta, como Frege pensava. Signos ou os sinais que substituem. Em 1932, esse termo jogo de linguagem, né, vai de novo surgir, né, nas anotações do Wittgenstein, onde ele compara a linguagem a jogos, mostrando suas semelhanças. E aí surge a ideia também de que a linguagem é uma atividade guiada por regras. A regra não nos diz o que é para fazer, mas o que é correto ou faz sentido, definindo o jogo de linguagem, e não o êxito de um jogo de linguagem, como em regras estratégicas, por exemplo. E aí começa a se frisar de fato, né, que o significado é o uso e não o objeto. E que as nossas proposições da linguagem são lances ou operações que acontecem no interior dos jogos de linguagem. Wittgenstein pensa ou sugere 4 acepções para essa expressão jogos de linguagem. Eu vou enumerá-las e nós vamos seguir depois discutindo na nossa próxima aula. Wittgenstein, então, considera os jogos de linguagem como uma espécie de práticas de ensino, em alguns parágrafos. Número 1. Né? Número 2, também trata de jogos de linguagem numa perspectiva de jogos de linguagem fictícios. Por exemplo, como eu disse para vocês lá no início das investigações, né, para mostrar como é rudimentar essa ideia que a tradição pensou para a linguagem. Considera também como os jogos de linguagem como atividades linguísticas. E, mais importante de todos, a ideia de nós observarmos a linguagem como um jogo. Eu vou falar com vocês mais calmamente sobre cada uma dessas nossas opções, né, de leitura que o Wittgenstein nos dá, e já vamos relacionar depois essa concepção de jogos de linguagem com alguns outros aspectos que eu chamei atenção no início da aula, como, por exemplo, a ideia de que a linguagem é uma atividade guiada por regras. Então, vamos tratar também do ponto seguir uma regra, que é super importante no conjunto da obra aqui. E vou contar para vocês que até o final do semestre eu não vou jogar fora as investigações filosóficas. Até logo.